para aqueles que ingênua ou maliciosamente defendem a intervenção estatal na questão das mudanças climáticas globais, tudo o que precisamos fazer para nos livrar de seus eventuais impactos negativos é entregar o controle da economia nas mãos dos planejadores centrais. Eles acreditam que, do alto de sua sabedoria, altruísmo e iluminação, esses planejadores saberão ajustar os botões do controle governamental com precisão suíça para que sejamos salvos de nós mesmos. Segundo eles, não devemos nos preocupar com os custos, seja monetários, seja em vidas, porque a alternativa é a destruição do planeta e o colapso civilizacional. Essa é a tática do obedeça-nos ou morra, usada com sucesso muitas vezes na história da humanidade, como na farsa de 2020, quando os cidadãos foram levados a acreditar que, se não abrissem mão de suas poucas liberdades restantes, vivenciariam uma espécie de apocalipse zumbi. Como só ia acontecer, os impactos negativos da intervenção estatal foram infinitamente maiores do que quaisquer impactos da ameaça original. No caso das mudanças climáticas, é a mesma coisa. Toda vez que compramos o discurso apocalíptico, as consequências são muito piores do que se não tivéssemos dado ouvidos à propaganda. Imagine a seguinte situação. No interior do país, há um pequeno vilarejo ribeirinho onde o clima costuma ser ameno. Normalmente faz sol o ano todo e não chove tanto. Digamos que alguns meteorologistas tenham previsto para a região chuvas excepcionalmente fortes no próximo verão, daquelas que podem provocar enchentes. Talvez seus efeitos sejam catastróficos, pois pessoas podem ficar desabrigadas, perder seus bens, adoentar-se ou até morrer. O que começa como um burburinho se amplifica com os dias. Depois de um tempo, não se fala de outra coisa no vilarejo. Um dos moradores, Inhodito, preocupado com a situação, apresenta uma proposta. Eu sei como evitar isso. Basta desviarmos o rio exatamente do jeito que estou propondo, ali para a mata da Jacutinga. O pessoal avalia a situação, ponderando os prós e os contras, para decidir se a obra deve ser feita. Alguns dizem que sim, outros que não, e a discussão vai se estendendo. Cansado dessa lenga-lenga, Dito perde as estribeiras. Vocês que não querem a obra são os negacionistas das enchentes. Vocês só pensam em si mesmos, não se importam com os outros, não se preocupam se vamos todos morrer ou não. Inhodito procura o prefeito da cidade, seu Ribamar, e o convence da gravidade da situação. O prefeito apresenta um projeto que é aprovado pelos nobres vereadores. A nova legislação obriga todos os munícipes a pagarem a Contribuição Provisória Emergencial para a Mitigação de Inundações Fluviais, ou, como o povo lá diz, o Imposto Enchente. Os cidadãos apertam os cintos para pagarem a nova taxa à custa de menos comida em seus pratos. Do dinheiro arrecadado, boa parte fica com o próprio prefeito e os vereadores. O que sobra vai para o seu Miguel do Cimento, primo do prefeito e dono da empreiteira que ganhou a licitação. Com os tradicionais atrasos, a obra finalmente fica pronta no meio do verão. Seu Ribamar e Inhodito se congratulam por terem evitado uma catástrofe. A chuva, no final das contas, nunca veio, mas isso não importa. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? A contribuição provisória se torna permanente. Recursos que deveriam ter sido economizados ou gastos de outra maneira foram mal alocados. A população não só do vilarejo, mas de todo o município está pior agora do que estava antes, mais pobre e mais dependente do Estado. O prefeito, os vereadores e o empreiteiro, porém, nunca estiveram tão bem. Embora um pouco exagerada, essa história fictícia não está tão longe assim da realidade. Temos ali o planejador central que imagina ter encontrado a solução ideal para todos, os políticos que se aproveitam da situação para roubar ainda mais dinheiro da população via impostos, o corporativista que usa suas conexões para se beneficiar da situação e a população que é obrigada pelos fuzis estatais a financiar tudo isso, concordando ou não com a proposta. Agora, é só trocar enchente por vírus, nova era glacial, aquecimento global ou qualquer outra ameaça que temos exemplos análogos no mundo real. No caso das mudanças climáticas, propostas de intervenções estatais ganharam força a partir de 1992, com a Cúpula da Terra, uma conferência mundial sobre questões ambientais realizada no Rio de Janeiro.
Nela, chefes de Estado do mundo todo assinaram um tratado de cooperação internacional em que se comprometiam a estabilizar a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera a um nível que evitaria interferências antrópicas perigosas no sistema climático, o que quer que isso signifique. 5 anos depois, o Protocolo de Kyoto estabeleceu obrigações legais para a redução de emissões. Em 2015, o Acordo de Paris estipulou que o aumento da temperatura média global não deveria ser maior do que 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e que os quase 200 países signatários deveriam tomar medidas para esse fim. Em 2020, o Parlamento Europeu aprovou o Acordo Verde, que visava reduzir as emissões de gás carbônico no continente em 3 décadas por meio de impostos, subsídios e regulações. De modo similar, o novo Acordo Verde é um pacote de propostas para modificar a legislação estadunidense com o intuito de diminuir as emissões de gás carbônico por meio de intervenções fortíssimas na economia. O enredo desses acordos é sempre o mesmo. Políticos, burocratas e tecnocratas se reúnem para decidir como vão mandar na vida dos outros e quais vão ser as punições para os que se atreverem a desobedecê-los. Violando, como sempre, o direito natural à autopropriedade, o Estado obriga de forma agressiva seus cidadãos a seguirem suas regras arbitrárias sob ameaça de multa, prisão ou morte. Nesse ínterim, os reis e seus amigos são favorecidos, enquanto que seus súditos são forçados a pagar a conta. Além disso, os resultados, não raro, são opostos àqueles preconizados. Uma das justificativas para a intervenção estatal é o suposto aumento da carestia devido às mudanças climáticas. Por ser antiética, essa intervenção já deve ser sumariamente rejeitada, mas ela não se sustenta nem do ponto de vista utilitário. Um estudo liderado pela engenheira ambiental japonesa Tomoko Hasegawa, publicado em 2018, concluiu que, se mudanças climáticas podem colocar 24 milhões de pessoas a mais em risco de fome, impostos globais sobre emissão de carbono aumentarão tanto o preço dos alimentos que colocarão 78 milhões de pessoas a mais em risco de fome, especialmente na África subsaariana e na Índia. A propósito, os pobres são sempre os mais prejudicados pelas intervenções estatais, que encarecem bens e serviços, inclusive aqueles mais fundamentais. Por exemplo, tanto no Brasil quanto em outros países, subsídios para a produção de biocombustíveis como o etanol levaram à substituição de culturas de alimentos por extensas plantações de cana-de-açúcar e afins. De acordo com a entidade filantrópica britânica ActionAid, o aumento no preço da comida decorrente desses subsídios fez com que 30 milhões de pessoas se aproximassem da linha da pobreza e outras 30 milhões chegassem a passar fome. Um outro caso que mostra bem como a atuação do Estado é danosa é a produção de energia. Para fomentar fontes renováveis de energia, o Estado aumenta os impostos sobre combustíveis fósseis, distorcendo duplamente a economia. Por um lado, encarece atividades que dependem destes e, por outro, estimula artificialmente projetos que desenvolvem aquelas. A geração de energia renovável fica, assim, dependente de subsídios estatais, que transferem o dinheiro roubado dos pagadores de impostos para grandes corporações como British Petroleum, General Electric, Mitsubishi, Samsung e Tesla. Por falar em Tesla, o seu carro elétrico Model 3 é considerado um veículo de emissões nulas pelos órgãos governamentais do mundo todo. Porém, de acordo com um artigo escrito pelo físico alemão Christoph Bucherl e colaboradores, se a produção e o recarregamento de suas baterias forem considerados, o modelo emite mais gás carbônico do que um carro equivalente movido a diesel. Levando-se em conta o processo de fabricação e de recarga, dirigir um Model 3 leva a emissão de cerca de 170 gramas de gás carbônico por quilômetro rodado, enquanto que dirigir um Mercedes C220 movido a diesel leva a emissão de 140 gramas. Com o Estado intervindo, quem tem conexões políticas se dá bem. Lembra-se do Al Gore, aquele que havia previsto o final dos tempos para 2014? Pois bem, quando ele deixou a vice-presidência dos Estados Unidos, seu patrimônio era de $1 milhão. Hoje, ele possui mais de 300 milhões de dólares e, se o novo Acordo Verde for aprovado, provavelmente se tornará um bilionário. Coincidentemente, ele é um investidor interno de projetos de energia alternativa financiados pelo governo estadunidense.
E note, o problema aqui não é enriquecer, mas sim enriquecer por meio de conexões escusas e à custa da coerção estatal. Embora não tenhamos garantias de que as medidas do Estado mitigarão as mudanças climáticas, sabemos praxeologicamente que o planejamento central implicará custos maiores para qualquer coisa que demande energia, ou seja, quase tudo. Justiceiros ambientais alegam que as políticas intervencionistas que defendem são direcionadas aos países mais desenvolvidos. Mostrando que não entendem nada de economia, esquecem-se de que está tudo interligado. Diminuir a atividade econômica nos países ricos, por sinal, impactará muito mais as populações dos países pobres, cujo custo de vida aumentará e cuja renda diminuirá. Não que isso importe para esses justiceiros. Sempre em nome do bem maior, eles estão dispostos a sacrificar bilhões de pessoas, especialmente os mais pobres, no altar das mudanças climáticas, se puderem posar como virtuosos. Antigamente, os sacerdotes astecas sacrificavam inocentes na esperança de que seus deuses fizessem o tempo melhorar. Assim como os astecas, os que defendem as intervenções estatais acreditam que sacrifícios devam ser feitos na esperança de que a ira dos deuses do clima seja aplacada, desde que, claro, os sacrificados não sejam eles.